governador para ele assinar desde essa época, tá certo? E ele, portanto, tá certo, seria a delimitação definitiva, né? Claro que, se nós aproximarmos, vamos dizer muitas áreas, mas pode passar o próximo. Eu estou colocando aqui o que eu quis chamar, as áreas do Cocó sob ataque, né? As que estão, o ataque mais imediato. Do lado esquerdo, tá certo? Vamos ver aqui um pouco abaixo, é um terreno que inclusive foi, não sei se tem como mostrar aqui. Opa, obrigado. Onde é que aperta aqui? Vermelho. Pronto, essa área aqui, tá certo? Toda essa área, tá certo? Ela estava dentro do parque original e está também na nova poligonal. Você não vai estar, não tem mais vegetação, mas a gente vai entender já por que não tem mais vegetação, tá certo? Aqui é Sebastião de Abreu, aqui Padre Antônio Tomás, e aqui o terreno das dunas do Cocó. Tá? Foi muito interessante porque nós fizemos uma visita técnica da Câmara, né? E alguns vereadores e pessoas que participaram subiram a pé, talvez até uns 80 metros de dunas, e aí começaram a acreditar que a gente tinha essas dunas aqui mesmo. Aqui é dunas, que aí foi um trabalho da professora Wanda, que eu vou apresentar a seguir. Pode passar. Bom, então a primeira é as dunas do Cocó, né? Aqui está o rio atrás, aqui a cidade 2000, aqui a Padre Antônio Tomás, e aqui atrás do Nautilus, a Sebastião de Abreu. Pode passar. Tá? Bom, há uma lei, né? Essa lei ela está fundamentada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é a 9502 de 2009, aprovada pela Câmara, sancionada pela prefeita, então prefeita Luiziane Lins, e votada duas vezes, que é uma coisa interessante. Nenhuma lei foi votada duas vezes na Câmara, esta foi. Porque na época do debate do plano diretor, tá certo? A vereadora Magali Marques apresentou uma emenda revogando a lei. E ela teve que ser novamente confirmada como de fato foi. E ela foi inclusive submetida, né, ao Tribunal de Justiça. Então, ela está fundamentada numa lei federal, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê as áreas de relevante interesse ecológico. Geralmente são áreas pequenas, que têm uma importância muito grande, né? Então ela traz aqui o seu objetivo, né? Conservar o sistema natural, pode passar, manutenção do equilíbrio hidrológico e climático, e aqui a parte principal, né? Que talvez não só, mas preservar em especial as dunas do bairro do Cocó, do tipo parabólicos Herpin, remanescentes do expressivo campo dunar outrora existente em Fortaleza, que tem características naturais extraordinárias, por apresentarem um processo evolutivo milenar que jamais voltará a ocorrer. Garantir a existência desse campo. Esse campo era bem maior, né? Hoje o que sobra é isso. Pode passar. Não é? Mitigar o processo de desmatamento descontrolado, né? E prover a Fortaleza de mais um espaço de lazer. Em frente. Bom, aqui é o principal. Para quem não é da área do direito, tem alguns professores de direito ambiental aqui nessa nossa mesa, né? Qualquer unidade de conservação, para ser criada, ela tem dois requisitos. Um parecer técnico e uma audiência pública. Tudo isso foi cumprido. E o parecer técnico foi dado, por que eu considero, uma das glórias da Academia Cearense, da Universidade Federal do Ceará. Já é aposentada, os mais antigos militantes conhecem, a professora doutora Wanda Claudino Salles, onde ela mora nos Estados Unidos, tá certo? Ela fez o estudo, tá certo? E concluiu que as dunas fixas do Cocó representam um setor com microclima diferenciado, tá certo? E propício ao abrigo, refúgio e alimentação de espécies animais típicas da zona costeira. Sobre as espécies vegetais, o pessoal do PROARVE, depois pode até apresentar, fez um inventário, um levantamento florístico dessa área, que eu acho que eles têm mais propriedade do que eu. Pode passar. E aqui vem o meu principal, né? O terreno das dunas do bairro do Cocó representa os últimos remanescentes de um amplo campo de dunas milenar, tá certo? Se calcula de entre 1.300 a 1.700 anos. E essas dunas, tá certo? Ou seus resquícios expressam ainda a existência pretérita de condições ambientais diversas, testemunhando contextos climáticos diferentes dos atuais, né? Uma preciosidade natural e ambiental. Ou seja, aquela área não existe mais em Fortaleza, né? É o único campo de dunas vegetadas, tá certo? De um amplo campo, que nunca mais se formará pelas condições que tem, e que é como se você tivesse um arquivo, tá certo? Inclusive para estudos das gerações futuras naquela área. Pode passar. Essa área ela foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. E nós ganhamos por 27 a 5. O Tribunal
não acatou a ação de inconstitucionalidade dos empresários. E foi um desembargador, hoje também aposentado, Lincoln Tavares Dantas, que deu o voto que foi chamado o voto vencedor, não é? Porque havia um debate se tinha que ser por lei complementar ou não, tá certo? E ele diz aqui, claramente, não há violação de nenhuma norma da Constituição Estadual, sendo impositivo o acolhimento da preliminar, e não cabimento da ação de constitucionalidade. Pode passar. Então ele acha que tem 3 motivos para considerar improcedente a ação de inconstitucionalidade. Primeiro, pela necessidade de proteção de áreas das dunas do Vale do Cocó, atestada em 2 estudos sérios. O parecer técnico da professora Wanda, né, doutora em Geografia Ambiental pela Sorbonne, e um parecer conjunto, que eu não apresentei aqui, porque é muita coisa, tá certo? De todos os órgãos ambientais. Não há, inclusive, a gente sabe que às vezes os órgãos ambientais divergem entre si. Nesse caso, nunca divergiram. IBAMA, SEMAS e SEMAN. Pode passar. O segundo, tá certo, é que se existir dúvida acerca disso, né, a lesão irreversível ao meio ambiente, caso não seja mantido a área de relevante interesse ecológico. Deve imperar a lógica da proteção plena, tá? Que aí ele fala dos princípios, né? A gente vai ver, pode passar no próximo, né? Que é o princípio da solidariedade. As pessoas contemporâneas e as gerações futuras, né? Quem trabalha nessa área de direito ambiental sabe que é o princípio da equidade ou solidariedade intergeracional, que está no artigo 225 de nossa Constituição. Pode passar. Então, o Tribunal de Justiça julgou o descabimento, tá certo? Então, aí vocês perguntam, mas e essas outras ações? É um absurdo, porque nem daria tempo de eu apresentar a quantidade de ações que eles entraram, e por coincidência vão todos para a única vara, a segunda vara da Fazenda Pública. Por sinal, um juiz que está sendo investigado agora, tá certo? Pela corregedoria do próprio Tribunal de Justiça, tá certo? Por outras razões, né? Porque, na verdade, é uma decisão do Tribunal Pleno, tá aqui, o Tribunal Pleno. Então, é uma decisão que, assim, eles estão fazendo recurso. Agora, o recurso cabe para quem? Para o STJ. Nunca um juiz de primeiro grau, tá certo? Poderia julgar uma questão como ele ser julgado. Pode passar. A outra área, tá certo? Eu creio que o Miranda vai apresentar, mas é importante, vamos ver aqui, ela aqui completamente desmatada. Pode passar na próxima. Aí vamos aqui, dá uma clicada aí nesse... Não, volte. Tá aqui, vamos ver aqui onde é que está aqui na internet. Localiza aqui. Aqui, olha. Não lindo. Aí, pessoal, tá aqui. Isso aqui é um crime ambiental, tá certo? Vem aqui, você clica aqui, que ele vai passando, tá certo? Isso aqui é de 2006, 2006. Uma semana não santa, né? Porque geralmente são semanas santas e carnavais que acontece isso. Aqui tem bem aqui, ó. Aqui tem uma setinha. Se você botar o mouse em cima dessa setinha aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Isso, pronto, clica aí. Vai clicando. Pronto. Pode clicar. Pronto, tá aqui o crime ambiental. Pode continuar. Pode continuar. Vocês vão vendo, isso aqui hoje é uma rua, aqui também tem outra rua, mas vocês vão vendo que isso aqui tudinho, tá certo? Estava dentro de uma mesma área protegida. Pode clicar. Aí mesmo, você está clicando aqui, ó. Aqui, ó. Pode apertar. Isso. Aqui, vai, continua. Pode continuar, até terminar. Né? Vocês vão vendo, tá certo? Toda a área aqui tá para cá, o desmatamento foi para cá. Pode continuar. Bom, aí vocês podiam pensar, e esse crime ambiental? Volta para cá. Vai? Aqui para a apresentação. Quem estava fazendo a apresentação? Pronto, vem aqui, você está aqui, ela chega.
É desse slide mesmo, não precisa mexer nos outros não. É bem aqui embaixo, ó. Ajuda aí. Pronto, isso aí. Aí vocês podiam pensar, esse crime ambiental foi cometido com quem? Pode passar para o próximo slide. Aqui é grave, viu, pessoal? É bom que a gente esteja aqui na Assembleia, tá certo? E talvez aqui possa estar um segredo, por que não se tem o andamento dessa questão. Quem cometeu esse crime ambiental, tá certo? Segundo o Ministério Público Estadual, foi uma empresa chamada Ultradata. E quem é o seu proprietário? Eduardo Diogo, que veio a ser secretário de Planejamento do Governo do Estado. Pode passar aí. Aqui a denúncia do Ministério Público, tá certo? Em 2004, a área é totalmente ocupada por mata nativa do Parque do Cocó, contudo em 2007, esta área foi completamente desmatada. A existência de água ao longo da borda do aterro executado e ao longo do lado oeste da trilha das Azeitonas, aproximadamente 200 metros partindo da entrada da citada linha. O desmatamento, o aterro e a cerca estão em área de preservação permanente dessas nascentes. Porque ali naquela área, tá certo? Você tinha, aquelas fotos anteriores, vocês viram que tinha uma vegetação bastante ampla. E obviamente que ali você tinha as nascentes, uma parte das nascentes, porque todo o Cocó você tem os olhos d'água que vão descendo. E essa área então foi desmatada e ontem estava sendo aterrada. Não fosse uma ação rápida da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, estaria hoje toda aterrada. Pela construtora Beta, que está fazendo a construção da ampliação do Iguatemi. Vamos ver aí as coisas, Beta, Iguatemi e tudo mais. Aí a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente fez ontem a autuação. Pode passar o próximo. Veja, ó, consta no inquérito policial anexo, tá certo? Iniciada através de notícia crime, formulada pela ASTEF, que fez um laudo, isso Miranda vai falar mais, tá certo? Desmatamento, aterro e pavimentação de áreas do entorno das nascentes que alimentam o mangue do Cocó. Portanto, a área de preservação permanente, pois se encontra no interior do Parque do Cocó. Pode passar. Então, há aqui o pedido, exatamente citação da empresa, Ultraparque, Ultradata Participações Limitadas, na pessoa do seu representante legal, Eduardo Diogo, para oferecer defesa preliminar e ver processado até o final da ação, etc., para ser condenado nas penas do artigo 18, ação julgada procedente nas sanções do artigo 40, artigo 40A, da Lei 9985 de 2000, que é a Lei de Crimes Ambientais. Pode passar. É isso. Nós temos uma situação que eu considero extremamente grave. Por quê? Porque há um parque que foi criado inicialmente por 2 decretos, a discussão é que esses decretos teriam caducado. Esses decretos efetivamente declararam de utilidade pública para fins de apropriação. A própria Lei 9985 de 2000, que criou o Selo Nacional de Unidade de Conservação, dá um prazo de 5 anos para as unidades de conservação se adequarem à lei. Isso nunca foi feito. Se vocês abrirem o site da SEMAS, fala do parque, mas isso nunca foi feito. Nós temos uma área efetivamente protegida, que é a que está cercada, mas a outra área está sofrendo todo esse processo. E é lamentável ter que vir na Assembleia e dizer que uma parte da degradação do parque é causada por um secretário do governo, Cid Gomes. Obrigado.